Olá, tudo bem? Vamos para a nossa quinta e última aula do nosso curso de Inteligência Comercial de Alta Performance no Turismo. A gente está agora no módulo 2, Distribuição Online, e essa última aula a gente vai falar sobre uma área que eu gosto muito, particularmente, infraestrutura tecnológica e os sistemas disponíveis. Até porque a gente deu muita dica, a gente conversou muito nas 4 aulas anteriores sobre essa produção, e eu percebo que existe nos proprietários de meio de hospedagem uma dúvida ainda sobre essa questão dessa infratecnológica. São vários sistemas, são vários ambientes, enfim, tem muita coisa para ser desenvolvida nesse ponto, né? Então, assim, o mais importante dessa infratecnológica a ser conversado nesse bate-papo para a gente entender é que a tecnologia ela veio para apoiar o ser humano. Tudo o que pode ser repetido vai ser tecnologicamente estruturado. O robô ele está aí e já é uma realidade. Processos repetitivos que o ser humano faz igual, tudo igual, ele vai fazer com superioridade, com muito mais velocidade. O que ele não vai fazer ainda é a questão do discernimento de ou esse ou aquele. E enfim, a gente precisa entender que a tecnologia ela reduz a necessidade de espaço de trabalho, ela ganha produtividade reduzindo o tempo dos processos de trabalho e também reduz custos. Só que tem um grande problema aí nesse caso. Muitas vezes o custo é encarado como a substituição da mão de obra e não da acuracidade dos processos. E aí eu vou fazer um parênteses aqui que eu gostaria que você refletisse. Todas as informações que chegam à sua mão, você tem certeza que são 100% corretas? A auditoria dentro da sua propriedade, auditoria comercial, auditoria financeira, enfim, todos os números, os relatórios financeiros que chegam, eles estão realmente fidedignos ao que é a performance do seu negócio? Porque se a pessoa que realiza, ou até você mesmo, tem que gerar relatórios, importar para planilhas, manipular dados e funções, aquilo, na teoria do erro, já começa a acumular erro. Então eu quero plantar essa pulguinha atrás da sua orelha para que você comece a melhorar a ótica do processo da visão da tecnologia como uma redução de custo no erro por análises empresariais que não tem a ver com sua propriedade. Será mesmo que esses dados estão corretos e as informações que chegam para você são fidedignas? Pense nisso. E essa é a maior redução de custo que a tecnologia traz para você. Não é a substituição da mão de obra propriamente dita, tá? É o aprimoramento de processo, a velocidade no processo, a redução de espaços, né? A gente tem aí marketplaces em nuvem, a gente tem sistemas em nuvem. Você não precisa hoje ter mais um servidor. Eu tenho clientes aqui em Barra Grande com softwares em nuvem, e eu tenho clientes ainda em grandes cidades que têm medo da internet. Não é para ter medo, isso já veio, isso já está acontecendo, a nuvem é uma realidade. Chama on-premise, os sistemas que são hospedados em servidores locais. Não que eles sejam totalmente já abolidos, não, longe disso. O que eu quero dizer é que existem alternativas sim que reduzem custo e melhoram processos, tá? Os sistemas estão hiper avançados, as nuvens estão hiper seguras, tá? E os seus dados são, a relação de backup, quer dizer, você ganha uma escala muito grande quando você trabalha nesses marketplaces e com sistemas em nuvens, tá? Ou seja, você não tem mais que ter os sistemas instalados no seu computador ou num servidor local. Você simplesmente navega no seu sistema, no navegador, no browser do seu computador, seja ele qual for, né? Então, ganhou facilidade. Outra, às vezes você não está na sua propriedade, você está em outro lugar, você consegue acessar. Não tem por que mais você ter sistemas on-premise
implantados, instalados em servidores locais na sua propriedade. Muitas vezes você não mora perto da sua propriedade e precisa ter, afinal de contas, o turismo é 24 horas por dia. O acesso acontece no domingo às 3 horas da tarde. Por que não acessar de casa? Não é mesmo? E assim, a gente tem uma história de sistemas, do aprimoramento disso. Primeiramente, existem os gerenciadores de propriedade, ou também chamados Property Management Systems, ou seja, gerenciador de propriedade, PMS, tá? O que é isso? A história da hotelaria e do turismo, ela começa com um mapa, o chamado livro mapa, ou booking, ou o book, né? O book map, que é na verdade um grande planilhão que tinha listado todos os quartos, todo o inventário do seu hotel, da sua propriedade, da sua disponibilidade, que seja aquele mapa de mesas no restaurante, ou que seja as cadeiras, as poltronas dentro de um avião, do ônibus, de uma van, enfim. É um grande mapa. E por que existe esse mapa? A importância desse mapa, que era um livro mesmo, que ficava no balcão. Quando você fazia uma venda, o turismo ele trabalha com antecedência de venda e um período X daquela reserva, daquela compra, daquela aquisição. Então, ao fazer isso, você aloca essa reserva no período em um determinado assento, num determinado quarto, para um determinado cliente com uma conta. Pronto. A partir do momento que a tecnologia da informação foi crescendo, esse livro tornou-se digital e os gerenciadores de proprietário têm os seus mapas de hospedagem digital lá dentro, onde facilmente você clica, abre uma reserva, um quarto, bloqueia um quarto, coloca o nome do responsável pela reserva, os seus acompanhantes e gera uma conta financeira onde vai estar lá se ele já pagou 50% daquela hospedagem ou se não pagou, se tem que receber no balcão, enfim. Os gerenciadores de propriedades, que também já estão em nuvem, eles são fundamentais para não só para a gerência como infraestrutura de TI, mas para a gerência do que a gente chama de processos primários do seu negócio. Quais são os processos primários, Cristiano? São aqueles que você fazem parte da sua operação do dia a dia. Abrir uma reserva, abrir uma conta, check-in, check-out, café da manhã e etc. Agora, agora sim, já tem um tempo desde que lançaram os GDS e a necessidade de distribuição online criou os chamados as centrais de reservas, os sistemas de centrais de reservas, que na verdade são sistemas online que distribuem a sua disponibilidade, também chamado como Channel Manager, né, ou gerenciadores de canais, que pegam de dentro do seu mapa de hospedagem a sua disponibilidade, pegam a sua tarifa, ou você pode carregar neles também, a maioria deles é em nuvem, eles estão trabalhando em nuvem, e aí eles distribuem para todos os agentes online e operadoras online de uma vez só a sua disponibilidade e a sua tarifa. E retornam com as reservas. Muitas vezes, se a integração é chamada integração full entre o seu gerenciador de propriedade e o seu gerenciador de canais, as tarifas e as disponibilidades vão e retornam a reservas já alocadas no mapa de hospedagem. Existem softwares gerenciadores de propriedade hoje, e não é um nem dois, são vários já no mercado, que já são nativos. O gerenciador de canal, o Channel Manager, é nativo, está dentro do gerenciador de propriedade. Então você não precisa ter dois sistemas separados, você já tem um só sistema que faz isso tudo. Isso é importante entender, e assim, o gerenciador de canais ele te dá uma produtividade, porque você consegue ter uma gama de políticas tarifárias diferentes, políticas de disponibilidade, políticas de desconto, enfim, que você consegue tratar, políticas de comissionamento, marcar, tudo aquilo que a gente falou, todos aqueles índices de controle que a gente falou lá atrás, você consegue gerenciar dentro do gerenciador de canais. E o gerenciador de propriedade ficar simplesmente com seu onboarding, com sua estrutura com a sua operação no dia a dia. Legal? Bom, enfim,
Aqui a gente ainda está lidando com aqueles chamados dados primários. O que são dados primários? O gerenciador de canais, dados primários, processos primários. O gerenciador de canais, ele manda sua tarifa, sua disponibilidade e retorna com reservas. Eu chamo de que essa parte de cima do slide é a chamada infraestrutura de TI. Ali são processos primários. É a reserva, o check-in, é o check-out, o tarifário, a disponibilidade, a distribuição online. Isso tudo é processo primário, né? Hoje em dia, a gente também já tem os sistemas chamados de gerenciadores de faturamento. Aqui são sistemas, eu vou entrar no cenário de sistemas que são de processos terciários e de controle. Eles vão fazer planejamento de faturamento, eles vão planejar sua tarifa junto com você, eles vão monitorar o mercado junto com você. Perceba que a gente já começa a tratar com uma estrutura de tecnologia da informação muito mais gerencial, muito mais terciária, que não faz parte ali do seu onboarding, de levar a tarifa, retornar a reserva, abrir o quarto, lançar a conta, fechar, fazer check-out. Isso é operação dia a dia do hotel. No gerenciamento de faturamento, também conhecido como Revenue Management System, RMS, você tem gerenciamento de processos terciários e controle. Controle de quê? Controle de performance do seu faturamento, controle de performance da sua tarifa, controle de performance dos seus canais, controle de performance da sua reputação e por aí afora. Todos esses já estão em nuvem, integrados. A diferença é que quando você tem um sistema de gerenciamento de faturamento, geralmente quem calcula a sua tarifa, né, para alcançar um faturamento desejado é ele, e ele que entrega no CRS. Ele extrai dados da nuvem, extrai dados do seu gerenciador de propriedade, faz uma revisão, uma atualização do cenário, tanto microeconômico quanto macroeconômico. Isso a gente vai ver melhor no nosso curso de Revenue Management, e aí ele entrega a melhor tarifa para o gerenciador de canais, que só extrai do gerenciador de propriedade então a disponibilidade e continua retornando com a reserva. O que esse software faz? Ele garante para você que você vai estar muito mais próximo do faturamento pretendido. Quando você entra na seara do gerenciamento de planejamento, quando você entra nesse âmbito, nesse propósito, nesses métodos, né, que o gerenciamento de faturamento, ou também conhecido como Revenue Management, você está trabalhando com métodos que são de processos terciários para aumentar a performance do seu negócio, tá? E com isso a gente tem diversos cenários a serem estruturados. Por exemplo, como softwares que fazem o gerenciamento das suas avaliações online, também chamado de gerenciadores de reputação, ou ORM, Online Reputation Manager, né? Esses softwares, eles vão te ajudar a relacionar melhor no pós-venda com o seu cliente, né? E também eles vão melhorar a performance da sua diária média e também da sua demanda. Nós vamos ter o próximo módulo, que é o terceiro módulo, vai falar todo sobre avaliação online e gerenciamento de reputação. Mas esse é o local, esse é o método onde você consegue alavancar mais a sua diária média, facilitar mais a taxa de conversão na sua área comercial e aumentar mais a sua demanda e a busca, o tráfego para dentro do seu site, na sua área comercial, na sua recepção, na sua propriedade, tá? Foque nisso, fica a dica, porque é muito importante. Já existem vários softwares no mercado, especialistas de gerenciamento, de avaliação, de reputação, enfim. E num âmbito mais analítico ainda, né, existem os chamados softwares de inteligência empresarial, ou também conhecido como Business Intelligence, BI, muito conhecido vinculado aos grandes softwares de ERPs nas indústrias, e que no turismo e na hotelaria está começando a aparecer de uma maneira ou outra. A grande dificuldade desses softwares, que aqui a gente vai falar praticamente de processos de controle e monitoramento,
parte da necessidade de uma cultura analítica, tá? A empresa ela já tem que ter análise de performance, ela já tem que buscar inteligência. E aí, para finalizar esse módulo, a gente vai falar as nossas dicas. Vamos fechar aqui com a primeira dica do mesmo jeito que lá quando eu falei de marketing digital, eu te pedi para montar um orçamento de TI, eu te peço aqui, faça um orçamento de marketing, faça também o seu orçamento de TI. Entenda que a TI, a tecnologia da informação, essa infraestrutura, ela reduz seu custo, mas ela custa também. Apesar dela reduzir seu custo, ela reduzir a necessidade de espaço, ela reduzir a necessidade de pessoas, tá? Você também precisa ter um orçamento preparado para isso. Não adianta você ter um orçamento empresarial, fazer agora, geralmente as empresas fazem seu orçamento entre agosto e outubro para o ano seguinte, finalizam esse orçamento. E você ter o seu orçamento e chegar lá na frente você ter uma demanda de tecnologia da informação e não está isso previsto no seu orçamento. Não tem como a infraestrutura de TI, as análises desde processos primários, terciários de controle funcionar se você não tiver processos estruturados. E geralmente o que a implantação da tecnologia da informação esbarra é exatamente na revisão de processos. Abra o olho para os processos, pela linearização dos processos. Se a sua recepção tem que lançar o e-mail do seu hóspede, não adianta ele lançar blá@gmail.com ou @hotmail.com para depois você querer fazer um e-mail marketing e postar ou fazer uma segmentação lá no seu marketing digital, porque o processo de check-in da sua recepção está quebrado, tá? Foco nos processos, porque muita gente bota culpa no sistema, mas não observa, monitora e controla e nem treina a sua equipe para processos lineares. A gestão de processo é fundamental para fazer com que aquele orçamento de TI ali em cima seja o mais bem aproveitado possível. E desenvolva uma cultura analítica. Eu vejo muito empresário, é que eu vou falar sério com você, eu vejo muito empresário até hoje buscando culpado. O líder ele tem que dar o exemplo. Desenvolva uma cultura analítica. Faça com que os números mostrem o resultado e eles sejam a mola propulsora da performance da sua equipe. Valorize a boa performance na frente de todos e chame a atenção da baixa performance individualmente. Foque nos processos. Tenha um orçamento de TI que eu tenho certeza que a sua performance, a inteligência aprimorada, a tecnologia, essa infraestrutura e tecnologia vai aprimorar muito a performance do seu negócio, não só comercial, mas como também financeira, operacional e de reputação. Tá legal? Vamos para o próximo módulo, avaliação. Fica com Deus, muito obrigado.